iremos conversar o que é uma equação diferencial. Nós sabemos desde o ensino fundamental que uma equação ela tem que ter uma igualdade. Você pode ter uma equação, por exemplo, do primeiro grau, uma equação do segundo grau e você conhece essas equações. E aí vem a pergunta: como é que eu vou saber que uma determinada equação matemática é uma equação diferencial? Basicamente, a gente fala que para ser uma equação diferencial, basta conter derivadas. Se você tem derivada, derivada de primeira ordem, segunda ordem, o que for, tem uma derivada lá, é porque eu vou ter uma equação diferencial, são as equações que vão ter derivadas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, essa equação para você aqui. Eu tenho o primeiro exemplo, dy, derivada de y em relação a x, menos 2y igual a 5 vezes e elevado a x. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial, porque é uma equação, uma igualdade que envolve derivada. Então, uma equação diferencial. E pode aparecer não apenas nessa simbologia do dy em relação a dx, pode aparecer com y', y duas linhas, lembra? Primeira derivada, segunda derivada. Então, aqui eu tenho uma primeira derivada mais uma função y igual a zero. Aqui eu tenho uma segunda derivada, segunda derivada elevado ao quadrado, 4x primeira derivada de y, mais y à quinta igual a e elevado a 2x, um outro exemplo de equação diferencial. Então, até o momento, nós já sabemos que equações diferenciais são igualdades, são equações que vão envolver derivadas de primeira ordem, segunda, terceira, fique à vontade nisso aí. Uma situação que você deveria perguntar nesse início de curso é: qual é o objetivo de resolver uma equação diferencial? É você descobrir qual é a função y. Então, seu objetivo é descobrir qual é a função. Entenda bem, meu querido. Eu quero saber qual é a função, por exemplo, aqui, que a sua primeira derivada mais a própria função dá zero. Então, o objetivo de você resolver uma equação diferencial é você descobrir qual é a função que obedece àquela condição. E você me pergunta o seguinte: Mura, quais são os tipos que eu vou ter de uma equação diferencial? Nós temos chamado EDO, equações diferenciais ordinária, que é o tipo ordinária, e o tipo parcial, que é chamado EDO, equações, repita comigo, equações diferenciais ordinárias, e o tipo EDP, equações diferenciais parciais. Como é que eu vou saber se eu tenho uma EDO ou então uma EDP? A gente fala o seguinte: antes de eu continuar, é importante você saber o que é uma variável dependente e o que é uma variável independente. Quando você lembra do estudo da função, por exemplo, tem uma função y aqui, 2x mais 1. Anota aí, y igual a 2x mais 1. Eu não sei se você sabe, mas o x não depende de ninguém, porque isso é uma função. A função é uma máquina. Eu pego o x, jogo na máquina, vai sair o y. Então, o y depende do valor do x que eu escolho. O x eu posso escolher qualquer valor. Então, esse meu x aqui é uma variável independente e o meu y depende dele. Sacou a ideia? O que eu estou falando para vocês é, quando eu olho, por exemplo, essa notação de derivada aqui, dy em relação a dx, você lembra que eu falei? Que resolver uma equação diferencial é você obter o valor da função y e essa função vai depender de x. Então, esse meu x aqui, ele é a minha variável independente. Não vai depender de ninguém. Então, esse meu x, variável independente. E esse meu y é a variável dependente. Show de bola? E a gente fala o seguinte, que uma equação diferencial, ela vai ser uma EDO, uma equação diferencial ordinária, se ela possuir apenas uma variável independente. Show de bola? Eu estou dizendo basicamente que eu vou derivar em relação a uma única variável. Vai aparecer apenas, por exemplo, um dx. Vou derivar y em relação a apenas o x. Só tem uma variável, no caso aqui, uma variável independente. Olha um exemplo. Eu tenho essa equação aqui, dy, derivada de y em relação a x mais 10y igual
a e elevado a x. Observe que eu tenho aqui apenas essa variável bem aqui, ó, variável x, que é a minha variável independente, apenas uma variável independente. De outro modo, assim, eu poderia te dizer o seguinte, que a minha função y só depende de x. A minha função y só depende de uma variável. Então, nesse caso, é chamado aqui de uma EDO. E uma outra dica especial. Na hora, quando você tiver uma EDO, aparece na equação essa simbologia. O D normal, porque o D da derivada normal é D do cálculo 1, da derivada de uma só variável. Ou seja, o y depende de uma só variável. Pode aparecer assim ou então na versão y'. Por que eu estou te contando isso? Porque a chamada derivada parcial, que a gente fala que ela vai ser uma derivada, né, no caso, vou chamar aqui de uma equação diferencial parcial, quando possui duas ou mais variáveis independentes. E no caso, a minha função y, por exemplo, ela vai depender de mais de uma variável. E quando você vai fazer derivada de uma função que ela depende de outras variáveis, não apenas uma, eu faço derivada parcial. E aí, olha a sacada, se eu fazer derivada parcial, as minhas EDPs vão aparecer o DRO. Então, bem aqui, ó, eu tenho a derivada parcial de u em relação a t. Observe que eu tenho uma variável bem aqui, independente. Eu derivo a minha função u em relação a t, e aqui eu derivo também a minha função u em relação aqui a x. Quer dizer que essa minha função u, ela depende de duas variáveis, depende da variável x de t. Por isso, derivada parcial, e se é derivada parcial, eu vou ter uma EDP. Você viu a lógica aí? Você não precisa nem decorar. É a questão de lógica. Uma EDO, equação diferencial ordinária. A minha função y depende de uma só variável. E aí é a derivada do cálculo 1. É o y', é o d normal. Mas quando você tiver uma função que depende de mais de uma variável, eu vou ter uma EDP, uma equação diferencial parcial. Mas também você pode olhar na visão da variável independente, uma EDO, uma única variável independente, uma EDP tem mais de uma variável independente. Show de bola? Um outro detalhe, antes de você continuar, não esqueça que no caso de uma EDP, é importante você conhecer essas notações. Aparecem algumas situações assim, ó. Essa equação, ela apareceria assim. Posso colocar aqui uma U, aí as pessoas colocam assim, uma U de T. E aqui coloca 3 vezes a minha U, aqui coloca XX. É a mesma equação que está embaixo. Porque esse T aqui é uma derivada parcial, derivada de U em relação a T, igual a 3 vezes a derivada aqui, ó, XX, já é a derivada de ordem 2 bem aqui. Tá bom? Porque a gente tem essa versão aqui. Aqui no cálculo, né, imitando o cálculo 1, a gente tem a versão aqui y'. Y' mais 10y igual a e elevado a x. Mas eu queria contar mais um pouquinho para você. Anote que eu estou voltando. Uma outra pergunta importante é você saber qual é a ordem da sua equação diferencial e qual é o grau da sua equação diferencial. A ordem é na boa. Como é que eu faço a ordem? Eu localizo a mais alta derivada. Vamos pensar em patente. Qual é a mais alta patente em relação à derivada que aquela equação possui? A ordem da equação diferencial é a ordem da mais alta derivada. Como assim? Eu olho para essa equação diferencial, vou buscar a derivada. Só tem uma derivada aqui. E eu pergunto, que derivada é essa? Professor, é a primeira derivada. Derivada de ordem 1. Lembra disso? Então, acabou. Então, aqui eu tenho derivada de ordem 1. Então, qual é a ordem dessa derivada? Então, aqui é uma derivada de primeira ordem. Então, derivada bem aqui de primeira ordem. Então, essa equação diferencial é de primeira ordem. Só que essa equação diferencial de primeira ordem, essa mais alta derivada, ela tem um expoente bem aqui subtendido, não apareceu, mas tem um expoente aqui que é o número 1. Esse expoente da mais alta derivada é o grau. Então, se alguém perguntar qual é o grau dessa equação diferencial, você coloca aí que é do primeiro. Sacou a ideia?
Ah, dá não, professor. Vem cá. Segundo exemplo, eu venho aqui e localizo onde tem derivada. Tem derivada aqui e derivada aqui. Qual é a mais alta derivada? De primeira ordem ou de segunda? Ah, segunda. Então, aqui você fala que essa equação diferencial ela vai ser de segunda ordem. Então, você coloca aqui uma equação diferencial. E, no caso aqui, é importante, né? Aqui não tem derivadas parciais, tem a derivada normal. Então, aqui é uma EDO que você tem, uma equação diferencial, no caso de segunda ordem. E qual é o grau dessa minha equação? Aí você olha qual é o expoente dessa mais alta derivada. O expoente é o número 3 aqui. Então, você coloca que vai ser do terceiro grau. Você pegou a visão? Vou fazer mais um exemplo. Ah, pode aparecer assim. Tem gente que buga, né? Se apareceu assim, na boa, perceba que aqui você tem a primeira derivada e aqui você tem a segunda derivada. Então, qual é a mais alta derivada? Segunda. Então, você vem aqui, escreve aí para o professor, que é uma equação diferencial ordinária, né? Porque só tem derivadas normais, de segunda ordem, mas o professor pode perguntar qual é o grau. Qual é o grau dessa minha equação diferencial? Aí eu vou lá na mais alta derivada, está aqui. Essa mais alta derivada ela vai ter um expoente. Deixa eu apagar para você. O expoente não apareceu, está subtendido aqui. O expoente sendo o número 1. Se fosse outro valor, ia aparecer. Então, o grau aqui é do primeiro grau. Sacou aí? Então, você aprendeu aqui como é que eu dou nome, o que é uma equação diferencial, que vai envolver essas derivadas. Você aprendeu que pode ser uma EDO, então uma EDP, e aprendeu ainda a fazer a classificação, que é a ordem. A ordem é a mais alta patente, a mais alta derivada, e essa derivada pode estar elevada ao expoente. Se não tiver o número 1 subtendido, está elevado ao expoente, é batizado pelo grau. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais nada. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!